O que você vende não é realmente o que os seus clientes compram. Não sei se você já sabia disso, mas eu vim trazer essa notícia para você, mas eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso, baseado numa teoria que já está consagrada. Eu vou trazer exemplo prático de como isso é aplicado nos negócios. Vamos lá então comigo, eu sou o Diego, sou do time de consultoria e treinamentos aqui do IEP e hoje a gente vai falar sobre a teoria do Jobs to be done. Bom pessoal, já vou pedir para você aqui o like se você curtir esse vídeo e também vou pedir para você se inscrever caso você ache que vale a pena seguir aqui a gente, que está produzindo muito conteúdo legal para ajudar você no seu desenvolvimento da sua empresa a avançar e levar para um novo nível a forma como você faz a sua gestão. Então segue a gente aqui, a gente está com muita coisa legal e deixe seu comentário caso surja alguma dúvida ou alguma necessidade que você tenha que a gente possa te ajudar. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a teoria do Jobs to be done, a gente usa o termo em inglês mesmo, e eu vou falar um pouquinho sobre isso aplicado na história do desenvolvimento do milkshake do McDonald's. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre a teoria em si e como que você também pode trabalhar isso dentro do seu negócio. Mas antes, já vou te avisar, no final a gente vai deixar um conteúdo super legal, mas acompanhe aqui para você entender esse material que vai fazer todo sentido, beleza? Para começar, pessoal, eu queria contar primeiro uma história para vocês, não sei se vocês já conhecem, que é a história do dilema do milkshake. O dilema do milkshake é uma história muito famosa até para quem conhece sobre Jobs to be done, que ele fala o seguinte: a pessoa que trouxe essa teoria com esse nome, essa roupagem, foi o Clayton Christensen. Ele conta, né, quando ele tem uma consultoria, que ele foi chamado pelo McDonald's. O McDonald's é uma empresa gigantesca. Ele mesmo fala que ele tem uma absurda quantidade de dados, informações, uma capacidade de mercado muito forte. Porém, eles queriam fazer um aprimoramento no desenvolvimento dos milkshakes. Só que nesse processo, eles tinham praticamente todos os dados dos clientes. Compravam, passavam por lá, e eles conseguiam fazer o perfil claro de todas as pessoas que estavam comprando, porém eles não estavam conseguindo entender de fato como trazer melhorias para o desenvolvimento desse produto. E aí eles decidiram fazer um segundo passo, que foi chamar algumas pessoas e perguntar a respeito do produto, do milkshake, que conseguiram ter boas saídas, coisas interessantes nessas entrevistas, porém, feitas essas melhorias, eles não conseguiram, de certa forma, ali ter um incremento, um desenvolvimento, um crescimento, na verdade, do número de vendas. Por isso, chamaram a consultoria do Clayton Christensen, ele olhou aquele número imenso de dados, ficou muito impressionado com a capacidade que o McDonald's tinha, e tudo que ele tinha desenvolvido até então, mas que não tinha sido efetivo. E aí ele parte do seguinte princípio, que é baseado na teoria. Ele fala assim: a gente já entende o perfil das pessoas, o horário onde elas compram, se elas compram mais, no drive-thru ou no balcão, tem várias informações sobre isso tudo. A gente já sabe até o que agrada e o que não agrada as pessoas com relação ao milkshake. Mas o que a gente não descobriu ainda nessa unidade é por que uma pessoa compra um milkshake. E aí, baseado nisso, eles foram fazer uma entrevista no ponto de compra. Eles perceberam que praticamente a maior parte das vendas daquela unidade ela acontecia no drive-thru antes das 8 da manhã. Não sei se essa é uma informação para você é um pouco diferente, para mim foi quem tomou milkshake de manhã, mas é isso daí que era o fato. Então eles começaram a entrevistar as pessoas que estavam passando ali no drive-thru e perguntando, né, por que elas estavam comprando aquele milkshake. E a pergunta era bem direcionada no seguinte sentido, né? Por que você compra esse milkshake agora e quando você não compra, o que você usa no lugar desse milkshake? A questão é o seguinte: que serviço, progresso ou benefício você tem ao comprar o milkshake nesse momento e o que substitui esse benefício quando você não passa por aqui? E ele conta que muita gente não se tocava, mas aí pensando, o que você deixou de comprar para vir aqui comprar um milkshake em alguma outra situação, ele começa a entender qual era o real benefício, qual era o real progresso. Uma parte das pessoas contavam que elas compravam aquilo dali porque o trajeto do bairro delas até o trabalho era um trajeto longo e entediante, que praticamente todas elas iam sozinhas de carro. E elas precisavam de alguma coisa para se distrair. Então ele percebe que o pessoal comprava milkshake não porque gosta de milkshake ou porque realmente queria uma sobremesa, como a gente tem na nossa cultura, mas naquela unidade as pessoas compravam para se distrair no caminho. Não sei se essa informação para você é óbvia, para mim é totalmente contra-intuitivo quando eu vejo a história, mas ela mostra claramente qual é o intuito da teoria. E aí ele fazendo a pergunta, né, do que você compra quando você não toma milkshake, talvez na sua cabeça venha sorvete ou milkshake de outra loja. E a resposta é totalmente diferente. O pessoal comprava rosquinho, comprava banana ou comprava qualquer outra coisa que eles usavam para distrair. Porém, o milkshake tinha muita aceitação porque banana comia muito rápido, rosquinha sujava muito e fazia sujeira no carro.
E o milkshake ele tinha um tempo de consumo e também ele conseguia ser uma coisa fácil de usar e de conseguir dirigir ao mesmo tempo. Pensando nisso, eles desenvolveram agora estratégias para esse milkshake que não era uma sobremesa e sim uma estratégia de distração e companhia se tornar uma coisa muito mais útil durante esse trajeto. Aí eles começam a mudar a forma como esse produto é feito, podendo fazer modificações do tamanho do copo, tamanho do canudo, consistência do milkshake, a propaganda ela já é diferente e aí sim eles percebem um crescimento. O que essa história toda mostra pra gente? Aquilo que a gente acha que está vendendo para o cliente, ou seja, um copo com um milkshake, não é o que o cliente está comprando. Ele não está comprando um produto em si, e sim um progresso, que é o que a teoria fala, um trabalho a ser realizado. Tudo que a gente faz precisa de alguma coisa para resolver o problema para a gente. Essa teoria ela foi muito fortemente desenvolvida pelo Clayton Christensen, mas ela surge lá com Peter Drucker, no final do século passado, onde ele já vinha falando isso, que o seu cliente compra não é exatamente o que você vende. Mas o Clayton ele vai desenvolvendo um pouco mais isso. Ele fala que o Job Should Be Done pode ser desenvolvido em 3 níveis, né? Na verdade, em 3 definitivos. Ele fala que tem o progresso social, o progresso funcional e o progresso emocional. Esse conceito de Job Should Be Done tem muitos desdobramentos, mas a gente vai ser bem sucinto no vídeo de hoje, tá bom? Mas para dar 3 exemplos de cada um deles e ser bem pragmático, pensa só. Todo mundo precisa, né, escrever alguma coisa, precisa de uma caneta, certo? Quando você precisa de uma caneta, qual que é o objetivo dela? De certa forma, de escrever. Se eu tenho uma caneta que escreve bem, ela resolveu o problema que você tem, certo? Então, se você tem uma caneta da Bic, de sei lá, poucos reais ali, em um valor barato, por que muita gente compra a caneta da Montblanc? Será que a caneta da Montblanc escreve tão melhor que a da Bic? Será que ela dura tão mais que vale a pena você pagar muitos % a mais? Então você começa a pensar, talvez exista alguma coisa ali que envolve que não é simplesmente o objetivo funcional. Então o progresso funcional já está claro, a caneta escrever. Mas quando você compra uma caneta de repente de uma marca tão cara como a Montblanc, você mostra que o seu progresso ali não é necessariamente escrever. Existe um progresso social envolvido, que é você ter uma caneta de uma marca de renome que vai te colocar numa posição social diferente, talvez. Isso mostra alguma coisa. Algumas profissões, algumas pessoas compram isso simplesmente para fazer parte de um grupo que tem aquele tipo de coisa. Para quando tiver a foto de assinando um documento, não ser uma caneta Bic. Então, olha só, mesmo objeto, caneta, você tem 2 progressos totalmente diferentes. Porque se fosse para assinar, quando assinar, qualquer caneta que escreve serviria. Falando um pouco mais do progresso funcional, olha como que isso aqui pode executar um negócio, é muito bom você aprender sobre isso. Pensa quando você está com sede, você quer água, certo? Muitas empresas, até um dado momento, o que elas faziam? Ou vendiam água, ou te vendiam filtro. O que o pessoal começou a pensar? Na verdade, o que as pessoas não querem nem é filtro, e não é só tipo um galão de água. Elas querem conseguir beber água de maneira filtrada. Por isso, algumas empresas começaram a desenvolver um serviço de filtro por assinatura, porque elas entendiam que o problema estava muito mais relacionado a conseguir ter água potável do que simplesmente comprar água ou ter um filtro. Você não quer o filtro, você quer o resultado que aquele filtro te dá. Então eles começaram a vender filtro por assinatura. Pode parecer diferente, mas é um mercado que tem crescido muito. O terceiro aspecto, que é o aspecto emocional, é muito simples. A gente pode olhar para a marca da Nike. A Nike não vende artigos esportivos. A Nike vende performance. Quando você usa a Nike, você sente que você tem realmente coisas de performance. Você melhora a sua performance. Isso daí é trabalhando um marketing totalmente associado. Por que a gente está falando isso tudo? Quando você entende o Job Should Be Done, você como um gestor de uma equipe, um gestor de uma empresa, você começa a entender como você foca melhor no seu cliente. Então você pode estar me perguntando, beleza, entendi isso, mas como que eu trabalho isso no meu dia a dia, como que eu pego essa teoria que pode ser até um pouco abstrata e transformo numa coisa palpável? Então eu vou trazer algumas dicas aqui para você, entendendo como que a gente usa isso no Job Should Be Done. A primeira coisa que você tem que fazer é a pergunta, qual que é o progresso ou o trabalho esperado do meu cliente? Né? Então o que ele está contratando vai resolver algum problema para ele. Qual que é o problema matriz? Qual que é a origem desse problema? Você entendendo isso, você sabe como que você vai oferecer talvez o mesmo produto de uma maneira diferente para resolver problemas diferentes das pessoas. Uma segunda dica que eu deixo para você é o seguinte, a partir do momento que você entendeu esse progresso esperado do seu cliente, o que você não resolve? Nem tudo a gente resolve. E tem coisa que a gente não resolve, o nosso cliente tem de problema, mas ele também não quer resolver. Um aprendizado muito importante que a gente tem que nem todas as dores, nem todos os problemas que o nosso cliente quer, ele está realmente muito interessado em resolver. Então você precisa descobrir qual que é
o progresso é esperado, qual que é esse trabalho a ser realizado por você e foca nele. A partir disso, você vai pensar o seu negócio todo em cima desse de oportunidade do seu cliente. E a terceira coisa que eu queria trazer para vocês é uma pergunta. Lembra que o concorrente do milkshake não era outro milkshake, sim, talvez banana, mosquinha ou qualquer outra coisa? Qual que é o seu concorrente indireto? Ou seja, o que te tira negócio, o que te tira cliente, o que te tira venda? Só um exemplo claro, a Netflix sabe que o que concorre com ela não só são as outras plataformas de streaming. A Netflix sabe que tudo que concorre com ela é o que te faz te distrair e te divertir. Ou seja, ela tem muito mais concorrentes do que você imagina. E com certeza o seu negócio também tem. Por isso, pensa no seu time, no seu produto, no seu projeto, ou naquilo que você está tocando, quais são os concorrentes que você tem e qual o progresso esperado que o seu cliente espera. Beleza? Com isso, pessoal, espero que vocês tenham clareado um pouco melhor sobre essa teoria. Acredito que a sua cabeça já está aí fervilhando de várias coisas que você pode aplicar. Então, deixa aqui nos comentários qual que é a sua dúvida sobre o assunto ou como que você está no desenvolvimento desse foco no seu cliente. Além disso, a gente vai deixar o material, como eu te prometi aqui. Se você curtiu esse vídeo, achou que a gente trouxe alguma coisa legal para você, deixa seu curtir aqui, deixa sua inscrição, que a gente está produzindo muita coisa legal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.